Graça e paz, igreja, nós agradecemos a Deus por mais esta quarta-feira doutrinária nas nossas vidas. E hoje, irmãos, aqui nós iremos estudar o último texto, o último bloco aqui da carta escrita aos Filipenses, no capítulo de número 4, versículo 21, até o versículo de número 23. Depois de 15 semanas, irmãos, e vários temas aqui abordados, nessa que ficou conhecida como a Carta da Alegria, nós então finalmente chegamos ao fim da carta aos Filipenses. Uma observação aqui, irmãos, título esse, a Carta da Alegria, que ganha então maiores proporções quando nós conhecemos o cenário desta carta, no qual ela foi escrita e foi destinada. Então, Paulo, ele estava encarcerado, Paulo estava preso quando ele escreveu esta carta conhecida como a Carta da Alegria. Nós temos então estudado aqui já há algumas semanas as cartas da prisão, assim ficaram conhecidas, a carta escrita ali aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e também ali a Filemon. Então aqui no caso, esta carta ele escreveu quando estava preso ali na prisão de Roma, sendo a sua primeira prisão naquilo que Paulo, inclusive, achava que seria já o fim da sua existência, mas como nós vimos, quando estudamos Atos dos Apóstolos, ele ainda sai dessa primeira prisão de Roma e depois ele volta, ele retorna para esta prisão e aí sim, tendo um fim ali da sua vida aqui neste mundo. Lembrando também que Paulo ele tem o intuito, escrevendo estas cartas da prisão, então escrevendo aqui aos irmãos ali em Filipos, ele tem o intuito de estimular a igreja a justamente dar continuidade à prática da missão que nós temos chamado aqui de missão principal, justamente ali após a sua morte, que seria então o propósito maior da igreja, tanto para aquela igreja ali em Filipos, como também para a igreja em Éfeso, para a igreja colossense e as demais igrejas, e também para nós hoje, crentes do presente século. E esse propósito maior, essa missão principal que nós temos repetido muito é pregar o evangelho para toda criatura e em todos os lugares, evangelho que explicita o eterno propósito de Deus, o qual ele está cumprindo por meio de seu Filho Jesus Cristo e vem executando na igreja e através dela. Então Paulo ele começa a vislumbrar um futuro muito incerto ali, para a sua própria vida, e a maior preocupação dele, e também não só preocupação, mas a maior ocupação também de Paulo é em deixar a igreja sempre atuante, sempre viva ali na missão, que primeiro foi confiada a ele e depois repassada ali para a igreja também, através do seu trabalho, através da pregação do Evangelho. Lembremos-nos, inclusive, irmãos, da abertura desta carta aqui aos Filipenses, no capítulo de número 1, o versículo 1 e o versículo de número 2, que Paulo ali escreveu. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, lembrando, ele se apresenta no início desta carta, juntamente ali com Timóteo, Paulo e Timóteo, justamente porque, como nós já vimos, ele também estava preparando ali a igreja em Filipos para recebê-lo ali, para receber ao Timóteo. E quando ele então declara Paulo e Timóteo, não que Timóteo estivesse escrevendo com ele esta carta, a carta quem escreveu foi apenas Paulo, mas Paulo estava declarando que Timóteo, ele pensava igual a Paulo, eles tinham ali a mesma ideia sobre as doutrinas bíblicas, aquilo que Paulo cria, Timóteo também cria, então Filipos poderia confiar ali em Timóteo. Paulo aqui então, em suas últimas palavras aos Filipenses, no capítulo 4,
21 a 23, onde ele diz, né, saudai cada um dos santos em Cristo Jesus, os irmãos que se acham comigo vos saúdam, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Então, irmãos, aqui, em suas últimas palavras para esta igreja, e nós cremos para nós também, Paulo, então, ele traz uma saudação final. No início, ele faz uma saudação ali inicial e agora sim, uma saudação final. E aí que, irmãos, nós podemos ver uma tríplice saudação, né? Uma tríplice divisão. Primeiro, irmãos, ele saúda os crentes de verdade, né? Então, o versículo 21, na parte A do versículo, saudai cada um dos santos em Cristo Jesus, né? Então ele saúda ali os santos em Cristo Jesus. Então Paulo, ele faz questão de deixar registrado que realmente, né, os destinatários desta carta, a qual ele estava ali escrevendo, eram os discípulos fiéis e verdadeiros, aqueles que verdadeiramente eram santos, né, separados para a boa obra, e isso em Cristo Jesus. Então esta carta não era para qualquer um, né? Esta carta não era para qualquer pessoa que fazia parte ali daquela igreja, né, que eram membros daquela igreja. Paulo estava dizendo, não, eu estou escrevendo esta carta para os crentes de verdade, né? Então, os falsos crentes que porventura estivessem ali naquela igreja, né, o joio que estivesse ali no meio do trigo, não seria para eles esta carta. Por quê, irmãos? Porque esses falsos crentes, né, esses joios, eles jamais aceitam e jamais entendem, né, a palavra como um todo. Geralmente, eles são muito seletivos no que diz respeito à palavra do Senhor. Algumas coisas, para eles abraçam, né? Eles aceitam, esses falsos crentes. Outras coisas, eles já não aceitam, né? Eles rejeitam quase que totalmente. Então, estes são seletivos quanto à palavra, são superficiais na sua vida, né? Na sua postura cristã, são muito ociosos quanto àquilo que deveriam fazer e principalmente muito omissos quanto à missão principal. Então, nesta primeira saudação, Paulo ele deixa claro que toda esta carta foi escrita apenas para os santos em Cristo Jesus. Saudai a cada um dos santos em Cristo Jesus, os crentes de verdade, ou seja, esses ensinos, essa epístola é para a igreja que verdadeiramente fora convertida e justificada pelo sangue de Cristo Jesus. A segunda saudação, ele saúda ali, não é, em nome, digamos assim, da igreja abrangente, né, da igreja invisível, da igreja universal. O versículo 21, na parte B do versículo. Então, os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Então, os irmãos que estão distantes de vocês, que estão aqui comigo, também mandam uma saudação para vocês, igreja de Filipos. Então, ele lembra, né, aquela igreja de que a igreja do Senhor Jesus é maior do que aquilo, é maior do que aquela localidade, é maior do que aquela própria igreja. Como uma igreja filipense, ali talvez fossem 50 membros, 100 membros, 200 membros, não sabemos, né? Mas como igreja de Deus, como igreja do Senhor Jesus, então Paulo estava dizendo, nós somos dezenas, nós somos centenas. Como igreja de Filipos, somos aqui um número resumido, mas como igreja do Senhor Jesus, espalhada sobre a face da terra, nós somos dezenas, somos centenas. Exatamente, irmãos, como nós, né? Como igreja viva geração, nós somos um punhado, somos pequenos, mas como igreja do Senhor Jesus, espalhada sobre a face da terra, somos milhares e milhares. Há muitas e muitas igrejas do Senhor formadas ali por santos de verdade, por crentes de verdade. Então somos muito mais do que aquilo que nós vemos. Como igreja local, nós temos um tamanho e um tamanho resumido, mas como povo de Deus, como família do Senhor Jesus, há muitos de nós espalhados sobre a face da terra. Ele ainda enfatiza, né, no versículo 22, na parte A,
todos os santos vos saúdam, né? Todos. Então, a missão confiada a nós é praticada e é realizada por toda a igreja do mundo. E que coisa boa, né, irmãos? Quando nós estamos em uma determinada situação, às vezes em uma outra cidade, como aconteceu e acontece com tantas pessoas, e nós encontramos alguém, às vezes, numa situação até de necessidade, né? E descobrimos que aquele é um servo do Senhor. Então, a família do Senhor Jesus é muito maior do que esta que nós enxergamos. Somos poucos, digamos assim, na localidade, mas universalmente falando, nós somos muitos, né? A igreja do Senhor Jesus. E é isto que Paulo está lembrando àquela igreja. Então ele dá uma saudação em nome desta igreja invisível, desta igreja abrangente. E em terceiro e último lugar, ele saúda ali também em nome dos resultados, né? E eu quero dizer os resultados desta missão principal. O versículo 22, da parte A, como nós vimos, ele declara: todos os santos vos saúdam, mas na parte B do versículo 22, Paulo completa: especialmente os da casa de César. Aqui, irmãos, até parece que Paulo está fazendo uma graça, não é? Ele estava justamente preso por pregar o evangelho do Senhor Jesus, como nós vimos lá em Atos, por pregar o caminho, né? Era assim que o evangelho era conhecido naquela época, o caminho. Paulo estava preso justamente por difundir ali as ideias do caminho. E ainda que preso, por este motivo, por esta razão, ele evangeliza, e não só isso, ele ganha para Jesus os seus algozes, ou parte dos seus algozes. Esses aqui, que são chamados de os da casa de César, seriam então os responsáveis ali pela prisão de Paulo, aqueles homens que estavam ali, não é, cuidando de Paulo na sua prisão. Eram servos que estavam ali para entregar o seu alimento, né, para entregar ali o seu material de higiene, né, cuidar de Paulo, e também os guardas, os soldados que estavam ali, inclusive como de costume na prisão de Roma, pelo menos nesta primeira, Paulo ali sempre algemado a algum soldado. Então, dia e noite, Paulo estava ali algemado. E aí, Paulo, então, declara que alguns destes, os da casa de César, também estavam saudando aquela igreja, ou seja, eles passaram pela conversão. Então, não é uma graça de Paulo, não é um ato de ironia de Paulo. Paulo, ele está demonstrando ali o resultado, um resultado prático. Ele está dizendo à igreja filipense que tudo aquilo que ele estava ensinando para que a missão principal fosse posta em prática, de fato funcionava, de fato funciona, traz resultados positivos ao praticarmos a missão principal, quer seja a igreja de Filipos, quer sejamos nós hoje, crentes do Senhor Jesus, né? Servos do Senhor Jesus, igreja do Senhor Jesus. Alguns mais do que outros, depende muito da localidade, né, irmãos? Mas nós também, não só aquela igreja, colocando em prática esta missão principal, nós sofreremos, nós descobriremos que nem tudo serão flores, muitos perseguirão a igreja, até mesmo nos lançarão no cárcere, como Paulo ali estava preso também? Sim, a resposta é sim. Isso acontece ainda nos dias atuais, na vida de muitos que pregam o evangelho do Senhor Jesus. No nosso contexto, certamente nós sofreremos muitas críticas ao pormos em prática esta missão principal. E, para espanto nosso, como nós temos visto, não só sofreremos crítica dos ímpios, como aqueles que se dizem igreja do Senhor Jesus também, em muitos momentos, se levantará contra a igreja verdadeira dos santos em Cristo Jesus. Sim, essas coisas acontecerão, mas Paulo estava mostrando para aquela igreja, mas funciona. Ele estava preso, mas ele ainda assim pregava o evangelho, ele punha em prática a missão principal e muitos da casa de César se tornaram também igreja do Senhor. Então, para cada grande grupo que rejeitar a Jesus, um ou alguns serão ganhos para ele também. A missão principal
traz resultados positivos sim, e é isso que Paulo está demonstrando por meio desta última saudação. Quando ele faz esta última saudação, Paulo está dizendo àquela igreja e a nós que vale a pena pregar o evangelho para toda criatura em todos os lugares, evangelho que explicita o eterno propósito de Deus, o qual ele está cumprindo por meio de seu Filho Jesus Cristo e vem executando na igreja e através dela. Amém. Vale a pena sim. E ele então termina como começou ali exatamente a sua carta, né? Ele começou a carta aos Filipenses no versículo 1 e versículo 2, abençoando a igreja com a graça do Senhor Jesus, e ele finaliza também abençoando esta igreja depois de trazer esta tríplice saudação. No versículo 23, Paulo diz: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. E aqui, irmãos, eu quero dar ênfase a essa ideia de espírito. Espírito aqui, se você prestar atenção, com E minúsculo, né? Então aqui não é o Espírito Santo do Senhor em nós. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Espírito aqui, irmãos, seria a ideia de alma, né? Seria a ideia de força, seria a ideia de ânimo. Sabe quando a gente diz assim: nossa, eu estou tão cansado, estou com o espírito abatido, né? Eu estou desanimado. Então Paulo está dizendo aqui: a graça, a força do Senhor, o ânimo do Senhor seja com o teu corpo, com o teu espírito, com a tua alma, né? Então, imprimir, irmãos, a missão principal, pôr em prática essa missão principal, requer, de fato, um empenho, requer suor, requer lágrimas, né? Nós teremos que cansar e nós nos cansaremos em colocar, em pôr esta missão principal em prática. Então, Paulo está dizendo que Deus vos fortaleça o espírito ao pôr em prática esta missão principal. E então, irmãos, que Deus também nos fortaleça também a alma, o nosso espírito, que Ele nos ajude, irmãos, para que não venhamos desistir em momento algum, porque é certo que iremos cansar, irmãos, iremos suar, mas que não seja por força nem por violência, que seja pelo Espírito do Senhor, que esse mesmo Espírito, então, nos ajude. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. E para terminarmos, irmãos, finalmente, então, e aqui só a título de curiosidade, eu pergunto, né, será que os irmãos filipenses, eles abraçaram essa missão? E aí eu já perguntaria também, será que os irmãos da igreja de Éfeso, que também receberam uma carta ali da prisão, dessa mesma prisão, né, eles abraçaram essa missão principal? Irmãos, nós não temos como responder a isso, né? Mas nós podemos compreender como uma resposta, e eu diria uma resposta aceitável a nós, a essa pergunta, avaliando a vida do pastor Timóteo, já que ele estava junto de Paulo e ele foi pastorear a igreja em Éfeso, e ao que tudo indica, ele visitara, se não algumas vezes, mas pelo menos uma vez, a igreja ali em Filipos, por meio da vida do pastor Timóteo, ali avaliando 1 Timóteo e 2 Timóteo, que são cartas que Paulo envia ali a Timóteo, podemos então compreender, né, uma resposta a esta pergunta. Será que abraçaram essa missão principal? Podemos concluir, irmãos, que na pessoa de Timóteo, ele se manteve fiel, sim, ao Senhor. Entretanto, irmãos, eu julgo os dois, né? Tanto ali o pastor Timóteo, como também a igreja de Éfeso, como também a igreja de Filipos. Eu julgo que se mantiveram fiéis, mas primeiro, sempre precisando do ânimo do Senhor. Olhando ali e lendo aquelas cartas que Timóteo recebeu, 1 e 2 Timóteo, percebemos ali que Paulo, em dados momentos, ele precisa animar e reanimar ao pastor Timóteo. Então, colocaram em prática a missão principal? Sim, mas sempre precisando do ânimo do Senhor. E segundo, sempre precisando também da rememorização dos ensinos doutrinários e práticos. Paulo ensinou-os por meio da carta escrita aos Efésios,
por meio da carta escrita aos Filipenses. Mas esse ensino, uma vez dado, não foi final. Ele é um ensino que precisa ser sempre rememorizado, relembrado. Ali em 1ª e 2ª Timóteo, Paulo ali relembrou muitas coisas a Timóteo e nós também precisamos sempre relembrarmos esses ensinos, rememorarmos esses ensinos que foram trazidos também a nós. Sempre, eu creio, né, ali precisando também dos cuidados, né, em terceiro lugar, e de uma vigilância constante. Em 1ª e 2ª Timóteo, Paulo ali alerta Timóteo acerca de determinados perigos. Ele relembra Timóteo de determinados perigos. Ó, você está pondo em prática a missão principal, mas se mantenha constante na vigilância. E em quarto e último lugar, eu acredito, os dois ali, igreja e pastor, eles praticaram a missão principal, puseram em prática a missão principal, mas sempre precisando ali da praticidade constante desta missão principal. Então, se a igreja de Filipos se manteve fiel ou não, não podemos aqui declarar isto, irmãos, que a igreja de Éfeso se manteve ou não, também não. Mas pelo pastor Timóteo, pelo pastor que passou por estas igrejas, nós julgamos que sim. Mas os dois, igreja e pastor, sempre precisando do ânimo, da rememorização dos ensinos doutrinários e também dos cuidados, da vigilância constante e da praticidade da missão principal. E que assim sejamos nós também, irmãos. Nós aprendemos muito, né, por meio desses estudos. Hoje, só nessa carta aos Filipenses, foram 16 lições, contando com essa de hoje, irmãos. E nós aprendemos muito, é verdade, muito por meio desses estudos. Mas o aprendizado, ele será vazio, ele se tornará vazio se não praticarmos aquilo que nós aprendemos. Então, que Deus nos ajude, irmãos, que Deus ajude a igreja espalhada sobre a face da terra, que o Senhor ajude a Igreja Viva Geração, este corpo de Cristo que nós tanto amamos e fazemos parte, que Ele nos ajude, irmãos, a pormos em prática esta missão que Ele mesmo confiou a nós. Missão esta, irmãos, que funciona. Muitos se levantarão contra a igreja, é verdade, irmãos, mas alguns destes muitos se renderão aos pés do Senhor Jesus por meio desta missão que nós praticaremos, deste evangelho, deste caminho que nós levaremos aos perdidos. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Nós vamos orar ao nosso Deus, agradecendo então pela revelação desta carta aos Filipenses, louvando a Ele, irmãos, por esses ensinos e clamando para que Ele continue assim nos ajudando. Mas antes de orarmos, deixa eu dar um aviso a você, um aviso muito importante. Nós estamos finalizando hoje a carta aos Filipenses e aí, queridos, na próxima semana nós não teremos nenhum vídeo sendo enviado para a igreja. Nós iremos, então, entrar em um pequeno recesso, tá bom? Até o mês de janeiro. Ali no meio do mês de janeiro, nós retornaremos com esses vídeos doutrinários, sempre enviados nas quartas-feiras, aí estimulando para que você reúna a sua família e juntos, num culto no lar, você esteja ali estudando também a palavra do nosso Deus. Então nós iremos parar por enquanto, irmãos, no envio dos vídeos e em janeiro nós estaremos retornando. Nós avisaremos lá no templo, né, na igreja, quando houver o retorno, estão dizendo em qual data nós estaremos retornando. Tá bom, irmãos? Mas de forma alguma isso significa que você deve parar com o culto no lar. Nós continuamos aqui estimulando que você permaneça com este culto no lar, tá bom? Não só na quarta-feira, mas todos os dias, né? Isso certamente só trará crescimento a toda a igreja do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, vamos orar ao nosso Deus e em janeiro nós retornamos então com a carta escrita aos Colossenses, a terceira carta escrita da prisão pelo apóstolo Paulo. Oremos ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, louvar o teu santo nome por esta carta escrita aos Filipenses, pelos ensinos
que o Senhor nos trouxe por meio desta carta e gera em nós o crescimento que procede de Ti, Pai. E que o Teu Espírito que habita em nós, ele possa nos ajudar, Deus, a pormos em prática esta missão principal que foi também passada a nós. Ajuda-nos, Deus, e em todo o tempo, Senhor, que a Tua graça possa estar nos fortalecendo, animando, Deus, o nosso espírito, para que tenhamos força e jamais venhamos a desistir de pregar o Teu Evangelho, de pregar o caminho, de pregar o nome do Senhor Jesus Cristo. Usa-nos nas Tuas mãos, para que de fato, Deus, esta mensagem seja pregada assim como Tu mereces. Te agradecemos por este ano, Senhor, que passou, este ano de doutrinas nas quartas-feiras, ó Deus, e te pedimos que no ano de 2022 possamos também, Deus, aprendermos muito mais acerca da Tua palavra, Deus, reiniciando ali, Deus, retomando esta caminhada ali em janeiro, com esta carta escrita aos Colossenses. Continua nos ensinando, Senhor, e estimula o Teu povo, as famílias, a se reunirem não só nas quartas-feiras, mas todos os dias da semana, neste culto no lar, Senhor, trazendo ali sempre uma comunhão maior, Deus, uma unidade maior, Senhor, uma intimidade maior em cada família que faz parte desta igreja, Pai. Mais uma vez nós te agradecemos e mais uma vez nós te clamamos, nos ajudas, ó Deus, a pormos em prática a missão principal. Muito obrigado, Deus. Louvado seja o Teu santo nome e é no nome de Jesus que nós oramos assim. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus te abençoe e nós retornamos então com esses vídeos doutrinários com Colossenses no mês de janeiro. Paz.